Salve, salve, galera. Mais um Jeito Yoga Podcast no ar. Dessa vez com duas feras aqui acompanhando a gente. Podcast que promete ter um nível lá em cima de conteúdo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lucas, por terem aceitado o convite. Eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem logo de cara, sem muitas delongas. Vamos lá. Rodrigão, se apresenta, fala da turma, fala pra turma aí quem é você, qual é o projeto. Rodrigo, sou do Conciliador Contábil. Legal. E um prazer estar aqui. Acho que esse é o primeiro podcast com convidados. É isso? Dessa parte mais técnica é a primeira vez. A gente já trouxe outros convidados, já trouxemos clientes nossos, a gente tem a ideia de desenvolver esse ecossistema, mas realmente para algo tão específico e tão inerente do nosso negócio quanto a contabilidade, primeira vez. Seja bem-vindo. Legal, muito obrigado, uma satisfação enorme. E eu digo que ao longo da vida existem várias coisas que a gente aprende. E uma delas é a aprender. E hoje eu não tenho dúvida de que estou num lugar onde vou sair aqui com muito mais conhecimento. E convido o ouvinte a ficar com a gente até o final, porque sem dúvida sairá também com muito mais conhecimento do que chegou aqui. E a ideia é que seja um bate-papo, tá, pessoal? Que talvez tenha alguém chegando aí pela primeira vez. A gente... Já vou passar, Lucas, você já vai se apresentar também. Lucas, não é a primeira vez, né? Não, já veio antes. É a segunda agora. Segunda vez. É. Já tinha feito, Rodrigo, algum podcast antes? Não, primeira vez também. Dá pra Minha ficar primeira vez, né? Dá pra ficar nervoso? Como é? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Boa, é isso aí. Mas explicando, galera, o que é o Jeito Yoga Podcast, né? A gente tenta levar pro público, levar pra sociedade um pouco do que acontece dentro do nosso projeto, como é o dia a dia de uma startup. E a gente não se limita a isso só, né? A gente convida parceiros, a gente quer estar relacionado, a gente quer falar de negócio, quer falar de coisa boa. E sempre com essa interface bem leve mesmo, assim, um bate-papo bem descontraído. E hoje não vai ser diferente. E aí, além do Rodrigo, do Conciliador Contábil, daqui a pouco ele vai contar mais sobre o projeto. Lucas, que é nosso CFO, além de contador por formação, tem um projeto também, um escritório de contabilidade. Apresenta aí, irmão. Isso aí. Lucas, tô lá no time da Yoga, junto com a galera. Sou contador de origem. A expectativa é a mesma aí, junto com o Rodrigão aqui, junto com o Vini, aprender bastante e poder contribuir também para o aprendizado da galera. Vamos dar um passo atrás, assim, fugindo até um pouco do script, né? Cara, por que... Você também é formado em contabilidade, Rodrigão? Não. Sistema de informação. Massa. Lucas, por que estudar? Por que ir nessa linha de ciências contábeis? E, Rodrigão, por que empreender nesse meio de contabilidade? Na ordem que vocês quiserem, quem quiser começar. Vai o convidado primeiro. Obrigado. Muito gentil. Obrigado, que gentileza. Por que empreender nesse meio, irmão? Cara, eu tô no meio contábil diretamente há mais de 20 anos. Uau. Então, sempre servindo tecnologia. E é um meio que eu gosto muito, é um meio que eu acho muito importante para a sociedade e cresci ali dentro. Então, para mim, faz todo sentido continuar aqui, continuar nesse meio. Massa, legal. Lucas, por que começar a estudar isso lá atrás? Qual a influência? Eu acredito muito que a questão de contabilidade é meio vocacional. É realmente você contribuir socialmente, né? Porque de origem, por definição, é uma ciência social, né? Nem exatas nem humanas, é uma ciência social. Você estuda o comportamento daquele, né, do nicho empresarial no mercado. Então, para mim, pelo menos, poder contribuir com a sociedade dessa forma, né? Tendo a capacidade de auxiliar os empreendedores a construírem o que eles querem construir e impactar positivamente o ecossistema empreendedor. Bem que você falou que a gente ia aprender, né? Começou já, porque essa eu não sabia, sinceramente, que não era nem ciências humanas nem exatas. Muito bom, show de bola. E aí, assim, a gente tá falando de contabilidade, né? É um assunto que tem total conexão com o nosso público, com aquilo que a Yoga faz, que é entregar uma solução de gestão, simplificar a vida do pequeno empreendedor e, naturalmente, o contador, ele faz parte disso, né? Ele é um dos stakeholders ali, e talvez, para quem nunca ouviu falar nesse termo, né? O stakeholder é alguém que compõe alguma parte de um processo que referente a alguma empresa. Então, por exemplo, vamos pegar lá um dono de hamburgueria. Quais são possíveis stakeholders ali? Bom, os fornecedores de insumos são stakeholders, os clientes, os consumidores são stakeholders, os funcionários são stakeholders, os fornecedores de tecnologia, que é o nosso caso, nós somos stakeholders, a contabilidade é um stakeholder. O fisco, né? O Estado é um stakeholder. Então, assim, quanto mais tudo isso está alinhado e conectado, é melhor, inclusive, para todas essas partes também. Eu acho que até por isso que a gente está aqui hoje, para poder juntar esses elos. Mas antes dos elos estarem juntos, vamos falar como que é a dificuldade deles estarem tão desconectados, assim, como que é fazer contabilidade sem tecnologia? O Rodrigo que está há mais de 20 anos fazendo isso,
Lucas também, que desde que começou sua formação acompanha isso de perto. Cara, a gente passou por uma transformação, a tecnologia tem entrado, né, de voadora nesse meio. Mas antes da tecnologia, cara, quais eram as dificuldades? Cara, eu vou dizer que não há como fazer contabilidade sem tecnologia hoje, Boa. né? E eu tenho uma história interessante que lá no meu princípio, eu fui atender um cliente uma vez, um senhor, cheguei lá, ele estava fazendo folha de pagamento contra-cheque, olerite, né? Como se chama? Na mão. Olerite? Na mão, contra-cheque, mas antigamente era olerite. Tá vendo? E Mais um termo aí, galera. E ele fazendo isso na mão. Eu falei, cara, não tem condições disso. E a dificuldade ali, vem uma dificuldade, que é o quê? Ele aderir, entender a importância da tecnologia, de como ele podia evoluir. Para minha tristeza, pouco tempo depois, eu fiquei sabendo que ele abandonou o barco da contabilidade. Porque Desistiu. não há como você fazer, não tem como você seguir. E eu diria que qualquer negócio hoje, sem tecnologia, você consegue avançar, você consegue seguir. Porque você não consegue gerir, né? Eu penso dessa forma, pelo menos. E aí, Lucas, o que você acha que são os grandes desafios sem a tecnologia? Eu acho assim, que sem tecnologia não tem como fazer contabilidade hoje. Você vê que sem tecnologia, a contabilidade ela se resume à elaboração e transmissão de obrigação acessória, fundamentalmente, né? Ou seja, a obrigação acessória não é legalmente uma atribuição exclusiva da contabilidade. Mas pelo contador ter acesso mais fácil e rápido ao quantitativo de dados necessário para enviar, né, as obrigações acessórias, ele assumiu essa responsabilidade. Então, quando você não tem tecnologia, você não consegue você não consegue evoluir tecnicamente de modo a prestar uma assessoria boa, tecnicamente boa. Aí você fica transmitindo obrigação acessória a vida toda. É commodity. É commodity, isso aí. Que provavelmente logo vai vir uma máquina e vai... É isso aí. E hoje, mesmo se o cara quiser fazer alguma coisa na mão, a tecnologia fará parte de uma maneira obrigatória dele. Porque, por exemplo, você não consegue transmitir um FGTS manual, igual era antigamente, que você levava um disquete na Caixa Econômica. Você viveu essa época aí ou não, cara? Cara, não. Revelando sua idade, hein, Rodrigão? Cuidado, bicho. Eu sei das histórias. Te contaram, né? Me contaram. Você levava um disquete lá na Caixa Econômica. Hoje não, Zé, tudo... É online, você tá aqui, você processou, isso já vai chegar lá no governo. Então, Foi mal, sim, desculpa. o imposto de renda é outro. Como que era isso? Porque assim, eu acho que imposto de renda talvez é um negócio que faz mais parte de todo mundo que tá assistindo. Como que era isso há, sei lá, 20, 15 anos atrás? Como é que era que vocês sabem? E quais são as praticidades que tem agora? Cara, eu ainda bem não sei como é que era 15 anos atrás, porque eu não peguei essa época. Era num disquete, mesmo mesmo esquema também? Mesmo esquema. Hoje uma pessoa, assim, claro que recomenda-se que tem um acompanhamento de um profissional, mas hoje o consumidor final lá na ponta, ele consegue fazer sozinho já. Ele consegue, mas eu recomendo o acompanhamento do profissional contábil, porque vai ter respaldo e vai ter segurança naquilo que ele está transmitindo, né? Isso que você falou é legal, Rodrigo, porque eu acho que é a matriz de risco, né? Assim, dá para fazer, dá, mas, cara, o risco que você vai correr de talvez ter algum problema e aquilo vir depois, anos depois, corrigido com muitos juros, versus o que você talvez pagaria para ter uma ajuda profissional. Interessante. E aí, então, a tecnologia entra para ajudar que esse profissional faça isso de forma mais escalável, cobre mais barato. Então, no final das contas, todo mundo ganhando. Todo mundo ganhando, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Dando um passo atrás, de novo, na parte de contabilidade, né? Que normalmente as pessoas confundem muito. Se a gente fosse separar em alguns pilares fundamentais a contabilidade, departamento pessoal, fiscal e contábil, é isso? Ou tem mais? Como que vocês enxergam assim, a contabilidade em geral? Eu não iria nesse ponto. Assim, departamento fiscal e pessoal não é contabilidade. É obrigação acessória, né? A contabilidade enquanto ciência tem a função de estudar a mutação do patrimônio. Então, ponto. A contabilidade é isso. Ela estuda as variações patrimoniais da empresa, do negócio. E aí, pelo contador ter essa facilidade... O acesso ali. Isso, acesso ao quantitativo de informação necessária para ele assumir essas obrigações acessórias adjacentes, que não tem a obrigação de ser feita por contador, ele faz. Ele faz porque ele consegue prestar uma assessoria completa e ele tem capacidade para isso, né? Mas isso, fundamentalmente, não é contabilidade. Entendi. Rodrigão, e aí, como é que você complementa?
É porque quando fala-se contabilidade, há uma generalização da empresa contábil, que é diferente do setor contábil, Boa. que é o que contempla o que o Lucas falou aqui. E a contabilidade eu enxergo como o pente fino, aquilo que vai pegar o que veio do DP, o que veio do fiscal, É isso aí. e vai finalizar chegando no que ele falou, que é para você saber os resultados, né, a mutação ali de patrimônio e etc. Então ela é o que finaliza tudo aquilo que... Ela recebe tudo que vem e finaliza para te Legal. dar o resultado. E aí, quando os softwares eles chegam para as contabilidades no nível mais acessível, o que começa a ser possível fazer? Que eu acho que, vamos lá, né? Existe o conceito, a literatura de o que de fato é contabilidade, e aí foi surgindo um monte de outras coisas que o contador teve que ir fazendo, e aí com a tecnologia começou a ser possível. E aí, assim, queria que vocês contassem um pouco sobre, uma vez que entra o software ali dentro desse universo, o que começa a ser possível fazer pelo cliente que está na ponta? Eu acho que a gente perde menos tempo fazendo obrigação acessória. A gente perde menos tempo enviando declaração fiscal, a gente perde menos tempo fazendo folha de pagamento e a gente ganha mais tempo para fazer contabilidade. Boa. Análise, entregar realmente algo que tenha valor pro cara. Porque enviar guia de pagamento realmente não tem valor nenhum. Né? Então a gente consegue fazer uma Muito pelo contrário, né? Exatamente. É isso aí. Isso que o Lucas falou é muito importante, porque o próprio governo veio pressionando o uso de tecnologia com as obrigações da nota fiscal eletrônica, por exemplo, quem não tem não emite, o SPED, etc., que são as obrigações que o cara envia. E essa parte da contabilidade, a parte final, quer dizer, se você não está ligado, se você não tem tecnologia, se você não tem como fazer, todo o resto o que veio vai perder, você não vai conseguir entregar com a velocidade que tem, com segurança. E vai continuar sendo um mero despachador de guia, que hoje já está ficando, quem está seguindo esse conceito, quem está mantendo isso ainda, certamente vai morrer. Porque se você não Tem data para acabar. Tem data. Se você não passar para a parte consultiva, que é o quê? Estudar o seu cliente, entender o seu cliente, ajudar o seu cliente Buscar de fato, fornecedores para te ajudar. Isso aí. Contribuir para o crescimento do cara. Não tá ali simplesmente para emitir geek. Isso aí ele pode colocar uma pessoa lá dentro que tenha conhecimento e vai fazer isso tranquilamente. Legal. Para ele. E você, Rodrigão, como software, assim, como alguém que está nesse mercado há tanto tempo e agora como solução, além da dica principal, né, de contrate o conciliador contábil, que outra dica você daria para esse escritório que está nessa fase de transição e aí já dando espaço para você deixar um pouco do que você faz, né? Como que a Conciliador ajuda esses escritórios? Uma coisa que eu vejo, uma necessidade muito grande que eu vejo nas empresas contábeis, e não se resume a elas, com certeza, é a deficiência de processos. Boa. Porque eu entendo que só tecnologia não resolve, só processo não resolve, e só pessoas não resolve, que para mim essa tríade é que faz o sucesso da coisa, é o que faz a magia acontecer. Então, no caso do conciliador contábil, ele entra para quê? Para otimizar, para trazer velocidade, para o cara ser menos manual, para elevar a automação dele. Então, o trabalho que ele faz manual hoje, com lançamentos, a gente consegue, de uma maneira, automatizando isso, fazer com que ele reduza em até 99% Uau. todo esse trabalho manual. Então, aí ele ganha o quê? Que ele falou há pouco, tempo para se dedicar às próprias pessoas ali, os stakeholders, né, interno, ao cliente dele, a fornecer um trabalho para o cliente dele de valor e não de preço, simplesmente. Muito bom. E aí, se aprofundando exatamente assim, né, sobre a ferramenta e algum processo específico, só para ficar bem claro, talvez para algum contador que esteja ouvindo a gente, fala, tá legal, mas entendi. Mas será que de fato a Conciliador Contábil é para mim ou não é? Como que a gente pode deixar claro de uma vez por todas qual é o momento de você, por exemplo, buscar um parceiro como vocês? Toda a contabilidade e algumas empresas, por exemplo, elas têm trabalho manual, digitação. A contabilidade, por exemplo, o que a gente resolve? A Yoga, por exemplo, manda para a contabilidade o contas a pagar e a receber, que isso tem que ser lançado na contabilidade. Né, contador? Isso aí. E aí, você sabia disso, galera? Só para constar, né? Já começa por aí. Sim, parte financeira tem que estar alinhado com a sua contabilidade. Não é só XML de compra e de venda. Não é. Aquilo ali você está provisionando. É isso, Lucas? Isso aí. Você está provisionando. Agora você tem que confirmar o pagamento daquele, da onde que saiu o recurso para que aquela provisão se concretize.
E aí, hoje, a maioria das empresas contábeis faz esse lançamento de maneira manual. Lança ali os pagamentos e recebimento, assim como movimentações de cartão de crédito, extrato bancário, tudo manualmente. Então a gente pega tudo isso que ele faz manual, transforma em lançamento contábil e integra com o software contábil. Qualquer sistema contábil a gente faz a integração. Então isso vai naquilo que eu falei, uma redução aí de até 99% do trabalho manual. Todo esse tempo que ele ganha, né, se transforma em que tipo de ganho? Tempo para se dedicar para o cliente, custo, ele vai ser mais competitivo. A contabilidade online, por exemplo, que busca um nível máximo de automação, consegue oferecer o serviço num preço bem inferior. Por quê? Justamente porque eles têm um nível de automação muito maior. Então a gente ajuda o profissional contábil nesse sentido, a elevar o seu nível de automação. Boa. E Lucas, por que, cara, que você acha que é tão difícil ter essa conexão, né? Principalmente entre cliente ali, o dono de restaurante e a contabilidade? E por que às vezes é tão complicado manter esse financeiro atualizado? O volume de fato é muito alto, a gente sabe disso ali. Pô, voltando ao exemplo da hamburgueria, né? A gente tá falando de um cara que recebe ali 10, 15, 20 notas por dia e isso viram, sei lá, 600, 700, 800 lançamentos num mês. Por que é tão difícil, no final das contas? Eu vou nessa linha do Rodrigo. A falta de processo, né, bem definido e o que eu acrescentaria aí é uma dificuldade de comunicação entre contabilidade e cliente, porque às vezes a contabilidade fala uma coisa e o cliente não entende nada, e aí o cliente passa outra que sem peça em enfim. Acho que ajustar essa comunicação é uma das coisas mais importantes. E aí definir um fluxo processual da informação, né? Que é também bem complicado, bem difícil, ainda mais para o micro e pequeno. Cara, uma coisa que eu muito triste, assim, que eu vejo, é que as pessoas, elas começaram a achar normal existir uma empresa lá, diante dos olhos do contador, e outra empresa da vida real. E meio que tá tudo bem, assim, o contador, ele sabe que ele tá trabalhando com dados errados, o cliente sabe que ele não tá passando as informações certas, e em algum momento todo mundo achou isso normal. Como é que faz, Rodrigo, nesse caso? Cara, você tocou num ponto interessante, porque nós atendemos clientes hoje do Brasil inteiro. E é muito comum no nosso dia a dia a gente escutar o contador falando assim: mas o meu cliente não me manda as informações. Como você vai contabilizar se ele não te manda as informações? E como você aceita que ele não te manda as informações? E aí existe uma deficiência que eu falo que não adianta o cara, né? Pegando só o gancho aqui do hambúrguer. O cara pode ser excepcional no hambúrguer que ele faz, mas se ele não souber de gestão, que é uma coisa muito ampla, ele não vai conseguir. A chance dele progredir, dele prosperar é muito pequena. E aí o contador deveria ter o papel ali de aliado desse cara para ajudar nesse sentido. Porque o cara sabe fazer hambúrguer, mas o cara não sabe nada de gestão tributária, o cara não sabe nada, isso tem que contabilizar, eu não tenho. O cara passa no cartão de crédito a pizza que ele levou a amante para comer e tá lá misturando pessoal com profissional. E no tá final tudo do bem. dia, sobra um dinheiro, ele pega, bota no bolso, e não tá nem pra nada. Não tá nem pra nada. E muitas empresas contábeis veem isso, igual você falou, sabe que o cara existem duas empresas ali e tá tudo bem. Leva isso em banho-maria e vai tocando. Isso é ruim, porque aquele cara, aquele cliente da contabilidade, ele no momento ele vai sucumbir, porque não tem como sustentar isso ao longo do tempo. É insustentável isso. É um perde-perde, né? No final e no das final contas. todo mundo perde, exatamente. A empresa perde por uma série de coisas que daqui a pouco a gente pode falar. A contabilidade perde por fazer contabilidade de uma empresa que não é a empresa do cara. No final das contas, você está se aproximando muito da linha de commodity, então qualquer cara que aparecer ali para fazer e cobrar R$100 a menos, já que é só para emitir as guias, ele vai te trocar. Então, assim, tem que ficar muito atento com isso. E aí, Lucas, você que também empreende nesse setor, né, de contábil e tudo mais, como que você enxerga lá, assim, o trabalho que vocês têm feito na Factual com uma proposta de valor um pouco diferente dessa mesmice aí, desse cenário meio nebuloso? A gente tenta lá entregar valor pro cara, porque realmente assim, uma das outras funções da contabilidade é fornecer o empresário de subsídio de modo a auxiliá-lo na tomada de decisão, né? Essa é uma das... Assim como fazemos na Yoga. Uma premissa. É isso aí, é uma premissa da contabilidade, exatamente, é a responsabilidade dela. Então, realmente guia não ajuda ninguém a tomar decisão de nada, né? Então, para trocar de fornecedor. O meu imposto tá muito alto, acho que eu vou trocar meu contador aqui. Porque o contador é um custo, né? O cara vê ali. Isso. Então, a gente precisa, não tem jeito, o contador tem que ser paciente de modo
a ter uma didática, a explicar para o cara qual que é o valor dele ali. E ele tem que entregar isso. Tem que fazer o cara entender, né? E ele faz isso por A mais B, por número, que é o que ele sabe fazer. Então tem que ser isso, senão a gente não vai mudar a cabeça de ninguém. Eu vou contar um pouco assim da nossa visão e como que a gente acha que é possível ir aos poucos, é um trabalho de longo prazo e mudando um pouco essa percepção, né? Vocês já sabem disso, mas compartilhando com o público. Hoje no Brasil é tudo muito complexo, a verdade é essa. As informações elas não são simples, elas não são fáceis, muito menos pro cara que tá lá na ponta fazendo um hambúrguer dele, por mais excelente que seja. E aí, por exemplo, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas o quanto de imposto vai pagar, que o estabelecimento vai pagar, depende até do tipo de produto que o cara cadastra. Cara, são siglazinhas de NCM, CFOP, CST. CEST, que se o cara cadastrar isso errado, vai definir se ele vai pagar mais ou menos imposto, vai definir se ele vai pagar imposto ou não. Negócio bizarro, assim. E quando a gente olha vai falar de empreendedorismo no Brasil, e a gente sabe que o empreendedorismo, ele muitas das vezes ele é feito numa linha de necessidade, não por oportunidade, não que o cara fez um mega estudo tributário, um plano de negócio e todo um planejamento, um business plan de 5 anos e com cenários e linha de crédito aprovada. Cara, isso é uma realidade de, sei lá, 1% dos empreendedores do Brasil. A grande maioria, bicho, juntou uma grana, ou nem juntou, pegou um dinheiro aí com alguém. Já vai abrir o negócio. E, pô, cara, foi lá e fez o negócio, assim, foi lá e fez o negócio. E aí não tem como você exigir de um cara que ele saiba o que é CST, CEST, CFOP e NCM. Sim. E que ele entenda que aquilo vai impactar, por exemplo, quanto que ele vai pagar de imposto. Então a gente entendeu isso, se especializou num segmento de food, e a gente vai lá e cadastra os produtos do cliente. Então, primeiro passo, garantir que tudo que ele tem ali vai estar num ambiente ok, razoável, e a gente vai lá e estende a mão pro contador. Fala, fulano, realmente, como você mesmo falou, Rodrigo, não tem cabimento o cara falar, nesse século 21, 2022, ano 2022, o cara fala assim, mas meu cliente não me manda. Tá, mas e aí? A gente vai ficar nessa até quando? Braço cruzado, né? Pô, vai esperar da dia 21 e aí ele paga uma multa porque ele não te mandou XML e você acha que você tá certo ainda? Não que você esteja errado, mas tá errado a solução ali. Então a gente vai lá e faz essa interface com a contabilidade também. A gente vai lá e estende a mão pro contador e fala, contador, tá aqui seu painel, cara, aqui você acompanha tudo em tempo real. Aqui tá as informações mais básicas, financeiro, XML de compra e de venda, relatório pro CFOP, aqui você já consegue apurar. E qualquer dúvida que você tiver, você me chama. Porque o cara tá focado em fazer hambúrguer. Deixa ele é bom nisso. É bom nisso. Deixa o cara fazer um hambúrguer dele. E a gente gostei, tecnologia, processos e pessoas, a gente dá um jeito de dar uma traduzida nessa confusão toda, nessa bagunça, para deixar o trem organizado. É isso? É isso. Para mim, o contador é uma extensão da empresa. Tem uma pesquisa do Sebrae, acho que saiu ano passado, se não me engano, que 65% dos que foram pesquisados disseram ter o contador como aliado para o sucesso do negócio. Aí se o cara cruza os braços, simplesmente aceitando, e o cara quebra, não tem como. O aliado foi para quê? Foi para quebrar. E aí vem uma questão que a gente escuta muito hoje, tá tudo muito caro, né? Muitos contabilistas falando, tudo muito caro e o meu cliente não contribui. Só que aí vem o que você falou. Que inclusive eu falo isso para eles, é uma ótima oportunidade que você tem, ao invés de mostrar o preço do seu honorário, mostrar o valor do seu serviço. Porque se você, através de números, convencê-lo de que o teu serviço vai valer a pena para ele, esse cara vai aceitar pagar, ou ele vai entender que ele tem que pagar. Boa. É diferente. Uma coisa que eu posso dar de exemplo claro em relação ao nosso caso, dentro da própria Yoga, foi a nossa mudança de regime tributário, né, Lucas? Que a gente fez sem corda no pescoço, não tinha Estado, não tinha fisco exigindo que se mudasse. E, cara, fizemos um planejamento de forma com antecedência, estudamos, discutimos, consideramos os cenários e tomamos a decisão. Que no longo prazo, assim, nem longo prazo, né? Que nos próximos 12 meses de exercício já economizaria ali um bom cheque que pode ser reinvestido em outro lugar. E aí é a hora de mostrar o valor. Aí é a hora que o contador entra, que deveria fazer esse tipo de trabalho com todas as empresas, acompanhar o cara. Pô, será que esse cara vai mudar de tributação? Será que vale a pena? Igual vocês fizeram, por exemplo. Será que o CST que esse cara tá usando, se ele mudar, será que se ele se encaixar, tem como ele se encaixar no Fator R para poder pagar menos imposto? Agora, será que é feito isso? Pois é. Aí que é a questão. E aí, vamos lá, né? Para os contadores que estão assistindo a gente, entendam que estamos aqui se estendendo a mão para a gente. Não dá para virar tabu o negócio, a gente tem que falar sobre isso. E se você está passando por esse momento de, poxa, eu não sei como gerar valor,
eu tô me sentindo meio coagido aqui. E você achar que a solução é você ficar tacando pedra no cara que tá fazendo contabilidade digital e tá cobrando um terço do que você cobra, cara, isso não vai resolver. Não vai resolver. Infelizmente não vai resolver. Porque, teoricamente, a contabilidade digital tá fazendo o mesmo que você, porém consegue, por ter processos bem definidos, tudo automatizado e tal, oferecer por um preço bem menor. Pois E é. pro cliente lá, o cara não quer saber se você tem isso ou aquilo. O que ele precisa e o que ele quer é resultado. Se pagar mais ou menos para ele, ele vai ter o que ele precisa. Obviamente que todo mundo quer pagar menos. bom. Isso aí. E aí, cara, falando em tabu, né, a questão do imposto, né? A gente não tem como a gente falar sobre contabilidade e não falar sobre essa questão de como é que eu faço para sonegar, como é que eu faço para sonegar. Eu tenho para mim é muito claro isso no nosso mercado de food service, principalmente. Como que às vezes é uma coisa que está na cabeça do cliente e ele não para fazer a conta. E aí, qual que é o fluxo lá quando um cliente levanta a mão e fala assim, pô, vocês não conseguem no sistema dar um jeitinho aí de clicar em um F5 aqui e aí a minha nota não emite? Bom, tecnologicamente é possível fazer tudo. Agora, cabe fazer isso? Primeiro, que é ilegal e a gente não... Quem está construindo um negócio com propósito, com marca, a gente não pode se dar o luxo de cometer esse tipo de irregularidade. E segundo, que não faz sentido nenhum. Por quê? Aí a gente vai lá e faz a conta com o cliente, né? Beleza, você quer sonegar. Show, mas você quer sonegar por quê? Porque você sabe que se você for sonegar, você deixaria de pagar aquilo que você recebe no dinheiro, no máximo, mas beleza. Você sonegaria ali o que você recebe no dinheiro. Aí pergunta pro cara, quanto que você tá recebendo no dinheiro aí? Quantos por cento? Aí ele, rapaz, não sei. Boa pergunta. Ou seja, você já precisa de um sistema, você já precisa de um lugar para você lançar tudo que tá acontecendo no seu negócio. Aí o cara vai lá e fala, sei lá, 10 mil reais. Porque e aí, de novo, né? Senso comum. O dinheiro tá sumindo do mercado. Hoje é tudo digital, cartão de crédito, e até as maquininhas estão sumindo. Agora só o wallet e carteira digital. E isso tudo passa pelo fisco. O Estado consegue acompanhar, então você é obrigado a como é que fala? Declarar. E aí a gente chega, beleza, você sabe 10 mil reais. E como é que tá a sua alíquota de imposto? O cara, rapaz, não sei nem o que é alíquota. Eu falei, cara, seu contador tá longe. O cara é estratégico, você tem que estar perto, você tem que saber quanto é que você tá pagando de alíquota de imposto. E aí, numa dessa, o cara vai lá e descobre que aquele sonho dele de sonegar, porque ele tá puto com o governo, ele tá puto com o Bolsonaro, ele tá puto com o Lula, ele vai economizar 400 reais. Colocando em risco de quebrar a empresa dele pelo fisco. Aí é a hora da balança. Amigão, vamos lá. Por 400 reais, vale a pena ter uma empresa irregular? O cara vem aqui, meu irmão, te dá uma multa, revisar um monte de coisa. Pô, 5 anos pra trás, o cara vai fazer retroativo, eles fazem retroativo. Ou outro ponto. Não, porque eu vou ter um outro sistema aqui pra controlar. Cara, você vai perder o controle, você não vai poder pegar seu celular e ver quanto que você vendeu. Você corre risco de ser roubado. Uma confusão. Cara, 400 reais. Aí o cliente... Aí esse é o nosso papel. De traduzir as coisas e mostrar pro cliente que por 400 reais não vale a pena ter uma empresa irregular. E aí, um outro ponto também que as pessoas acabam desconsiderando. E aí, recentemente a gente teve um papo legal, né, Lucas, com o pessoal do Banco de Desenvolvimento. E eles contando que às vezes eles, assim, com linhas super legais... Poxa, taxa de juros achatadas, um negócio assim, pró-empreendedor mesmo. Aí chega lá para fazer uma análise da empresa do cara. O que acontece, Lucas? O cara tá emitindo nota de 15% do que ele fatura. Aí o cara não conseguir o crédito que ele precisa, porque ele tá emitindo nota de 15%. Você já chegou a ver algum caso parecido com esse, Rodrigo? Não, é um caso que eu vivencio no nosso dia a dia. O que você acabou de falar, o quê? Tudo passa cartão de crédito, tudo vai pro fisco, já tá no fisco. Como que a contabilidade aceita não contabilizar aquilo? Porque já está lá, já está declarado, que é mais ou menos isso. Hoje o Simples Nacional, por exemplo, se não me engano, eu não sei se é só no Espírito Santo ou em outros lugares, não adianta você declarar que você vendeu 10 mil. Porque o governo já tem lá a informação e ele vai te mandar. Você declarou 10, mas aqui você vendeu 15. Isso aí. Então tá aqui a diferença, não é isso que acontece? Com máquina de cartão, principalmente. Principalmente, não tem como você fugir disso, porque a Mastercard vai deixar de enviar. Ruim. Não, você quer economizar 400 reais, eu vou ser boazinho com você. Claro que não, ela vai mandar. Então não tem pra onde correr. Não vale a pena correr, essa é a verdade. É isso aí. E o pior, né, que a gente passou por um processo aí de linha de crédito do governo federal, Pronamp e tudo mais. E, cara, as empresas que estavam bagunçadas, desorganizadas, fato é que tiveram mais dificuldade para acessar o recurso. E o culpado é o governo? Não tem como culpar o governo nesse caso. Não tem como. Porque, de fato, para uma instituição financeira ir lá e colocar um recurso na sua empresa, cara, tem que estar minimamente organizado. Aí você vai lá e chega pro cara e fala que você não emite 90% das suas notas. Já percebeu a idoneidade aí. Não é por aí, sabe? Então, assim, a ideia é que hoje
é levantar essa bandeira de que a gente sabe dos problemas, a gente sabe que o Brasil não é o lugar mais fácil do mundo para se empreender, mas que estamos empreendendo também, estamos aqui com as nossas dificuldades, com a Yoga, o Lucas dentro da Yoga e com a Factual, o Rodrigão lá com o Conciliador. Então, assim, acho que a gente está no mesmo barco no final das contas. Essa é a mensagem que a gente quer passar, a gente está no mesmo barco, dá para fazer bem feito, com tecnologia, pessoas e processos. Show? É isso aí. O que mais pra gente deixar um recado final pra galera aí que tá passando por esse perrengue, seja dono do estabelecimento, seja contador ali, ou pessoa que não entende nada disso tudo, o que vocês podiam deixar de dica pra essa galera? Cara, falando de tecnologia, né, acho legal, até vi recentemente uns feedback dos clientes da Yoga lá. Opa. Eu recebi essa semana também um interessante. Onde hoje, por exemplo, eu vi um de vocês lá com a açaí no pote, se não me engano, a mulher fala que agora ela consegue, aumentou o número de clientes dela, ela usou essa expressão, sem embolar. Ou seja, com tecnologia você consegue escalar, você consegue crescer sem embolar. Outro lá falou que, depois que eu coloquei yoga, eu vendi 3 vezes mais. Não sei como ele sabe que ele vendeu 3 vezes mais se ele não controlava antes, mas observe que agora ele tem números, ele tem como gerir. Sem números não tem como se tomar decisão nenhuma, não tem como fazer nada, sem conhecimento. Então a tecnologia ela é um aliado, não é um problema, não é um custo. Assim como o contador, está ali como aliado para o crescimento do negócio, para a expansão e para o sucesso do negócio. O cara não pode ser visto como um problema, mas ele tem que entender também e conseguir mostrar para o cliente dele a importância da existência dele, que não é só para atender o governo. Pelo menos o que eu penso. É isso. No final das contas, quem não mede não cresce. Então, se você não tá medindo, cara, você não sabe se você tá indo pra cima, pra baixo, pro lado, e você já tem um problemão pra resolver. E tomara que a gente possa te ajudar de alguma forma, nem que seja com um conselho. Lucas, e aí? Eu acho que tudo passa pela educação, né? Então, talvez um conselho para o empreendedor aí é que, todo empreendedor já é dotado de uma força de vontade muito desproporcional, grande. Um negócio meio sobrenatural. E que isso também seja focalizado para o aprendizado, né? Que ele tenha aí a capacidade de montar uma composição literária técnica mínima para ele ir se aprofundando nela, porque só assim realmente o cara consegue permanecer, expandir, etc. E contribuir, né? E contribuir. Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que a gente cumpriu com o nosso compromisso aqui de entregar muito conteúdo. Foi um prazer receber vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rodrigo. Procurem a gente aí nas redes sociais, tanto a Factual Consultores, não é isso, Lucas? Conciliador Contábil também, Instagram, site, manter no Google lá, consegue encontrar a turma. Yoga também. Acompanhe a gente, porque a gente toda quarta-feira lança um conteúdo novo aqui. Dessa vez, conteúdo bem específico, bem nichado. E é isso. Prazer recebê-los. Espero que vocês tenham gostado também, pessoal. Valeu. Valeu! Valeu!